Sejam todos bem-vindos. Então vamos primeiramente agradecendo a presença de cada um nesse ambiente, recolhendo os nossos pensamentos, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores pessoais, pedindo sempre proteção e amparo do nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, porque é sempre um bálsamo podermos ter contato com o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus Cristo, e que nosso Pai Maior permita sempre que nessa nossa jornada de evolução possamos ter sempre o nosso irmão maior, Jesus, como nosso guia. E assim vamos acolhendo o nosso irmão Fábio para mais um Evangelho desta casa de oração de luz. Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom dia, gente. Bom dia. Não acostumei ainda com esse microfone. Eu me sinto um Silvio Santos. É estranho ainda. Podia ser pior. Podia. Aquele aqui, ó. Podia, isso é verdade. Eu não tenho essa ideia. Minha mãe não goste. Bom, gente, seguindo o nosso estudo do Livro dos Espíritos, iremos ver hoje o capítulo 5 do livro 3, Lei da Conservação. Bom, o que se entende por conservação como princípio? O princípio da conservação, o instinto de conservação. A questão 702 do Livro dos Espíritos começa a partir desse conceito. Kardec pergunta: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico e em outros é racional. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, a primeira parte que a gente começa a desenvolver é desse conceito. O instinto de conservação, o instinto de preservação, ele é necessário por quê? Para que a gente se mantenha vivo, para que a gente preserve a nossa existência. E por que é necessário preservar a nossa existência? Porque nós devemos, realizar a nossa parte dentro da obra divina. Ninguém está aqui a passeio. Nós temos uma função. Em tese, nós temos essa função. Se nós a executamos, isso é outra conversa. Mas nós temos um papel. Cada um de nós, desde do micróbio até o mais alto QI dos homens, todos eles têm um papel, têm uma função clara e definida. E para exercê-la dentro de sua integridade é necessário preservar-se, para que a utilidade da existência seja a mais eficaz possível. Preservar-se significa aproveitar a existência da forma mais profícua possível. E segundo, porque a reencarnação, e aqui é direto para a gente, a reencarnação é o processo de aprendizado do espírito.
só vamos aprender, só vamos realmente evoluir, progredir como espíritos a partir do momento em que a gente aproveitar a nossa encarnação. E quanto mais aproveitada ela for em sua existência, em sua duração, maior o progresso que o espírito pode tirar dela. Então, são dois planos que a gente tem que entender a aplicação desse princípio da conservação, para realizar a nossa parte, para progredir, para realizar o nosso progresso. Teve uma entrevista um bom tempo atrás em que um repórter perguntou para Chico Xavier se não era algo contraditório pregar o Espiritismo e os seus princípios a partir da vida eterna, da inexistência da morte, e ao mesmo tempo tomar todos os remédios que Chico tomava, porque no final da vida dele ele tomava mais de 20 comprimidos por dia, por causa dos problemas inúmeros de saúde que ele tinha. E Chico respondeu exatamente isso. Ele falou: não, pelo contrário, reencarnar é difícil, até porque a concorrência, vamos dizer assim, ela não é pequena. Na Terra hoje somos em torno de 8 bilhões de habitantes encarnados, A população espiritual do planeta é em torno de 35 bilhões de espíritos. Então, para reencarnar, a gente tem uma proporção aí aproximadamente de 4 por 1, quase 5 por 1, entende? Já é uma concorrência candidata por vaga próxima dos bons cursos de vestibular, não é fácil. Então, para o espírito progredir, ele precisa reencarnar. Então, essa espera, ela é um obstáculo para o espírito. Por isso que estar na Terra, estar no corpo é essencial, aproveitamento é essencial. E Chico falava: eu estou no corpo, então eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Não há conflito nenhum nisso. Preservar a minha vida na Terra, na reencarnação, é uma forma de garantir ao máximo o progresso que eu posso realizar aqui. Essa é a lei da conservação. A gente vê alguns exemplos mal compreendidos, os ascetas, com base naqueles... Existem muitas filosofias, na Índia principalmente, na Ásia, em que as pessoas mortificam o corpo, em troca de uma purificação espiritual, Isso é um contrassenso. Sem corpo, você não vai trabalhar aquilo que é necessário trabalhar. Sem corpo é como você abrir uma oficina mecânica sem ferramenta para trabalhar nos motores. Você vai fazer o quê? Então, não é por aí. A gente precisa dar valor, entender para aplicar bem essa lei da conservação na nossa existência, para preservar essa finalidade, para preservar esse objetivo nosso dentro dessa obra e dentro desse plano individual de progresso de cada um de nós. Comentando sobre a lei de conservação, Kardec passa então a questão 704 a falar sobre os meios de conservação. Quais são os meios que a gente dispõe para poder então pôr em prática esse princípio? Kardec pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Já que a gente precisa reencarnar, a pergunta lógica de Kardec: se é preciso reencarnar, é preciso viver na Terra para progredir. Então a gente tem esses meios para poder viver, para poder cumprir uma existência de forma satisfatória? Sim. E se o homem não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, aqui, em tempos de crise, em tempos bicudos como os que estamos vivendo hoje, sempre planta-se uma dúvida, será que comporta? Não tem muita gente no mundo? Esse mundo suporta tanta população, tanta gente passando fome, tanta gente com carestia. Será que não está desequilibrado isso aqui? Não em função dos meios que a natureza pode prover, não em razão dos meios concedidos por Deus para realizar, para garantir
essa conservação. O problema é outro. Se há problemas, e há, a gente vê isso diariamente, o problema é outro. A chave da resposta está no início dessa explanação. Se o homem não encontra esses meios, é por falta de compreensão. Que tipo de compreensão, né? Bom, na questão seguinte, Kardec pergunta para os espíritos: por que a Terra nem sempre produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato, e no entanto ela é uma excelente mãe. Frequentemente ele acusa a natureza pelas consequências de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede o árabe no deserto como encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte. E tem ele razão de lastimar-se por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez? Na verdade, eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. No começo, pergunta anterior, os Espíritos explicam: se o homem não encontra os meios é por falta de compreensão. Aqui a gente já começa a entender que tipo de compreensão é essa. Os meios que a natureza fornece para que o homem progrida, para que o homem se preserve, para que ele se conserve, né, tem uma finalidade específica: suprir o necessário para que o homem exerça sua existência, para que ele cumpra o seu papel, o seu objetivo. Porque, como os Espíritos explicaram, só o necessário é útil, o supérfluo nunca é útil. No entanto, o homem se perde no desperdício, se perde no supérfluo, se perde na má aplicação das riquezas naturais. E a partir daí, então, não há escassez por falta de meios, há uma escassez por desequilíbrio. Então, o problema essencial do homem é o desequilíbrio das coisas. E esse desequilíbrio é fundado no quê? Na satisfação pessoal, na satisfação dos seus interesses, na satisfação dos seus prazeres, sempre voltado à satisfação do indivíduo, do supérfluo, à acumulação. A gente tem milhões de pessoas passando fome no mundo, e no entanto não só o Brasil, que é um grande país assim em termos de produção agrícola, mas vários países do mundo são. Provém sustento, provém produção suficiente para sanar toda a fome do mundo. Não teria fome, mas há. E é comum, hoje já menos, até porque acho que fica até muito ostensivo, né? As pessoas já criaram um certo sentimento de repulsa, esse tipo de coisa. Mas há um certo tempo atrás, não muito tempo, era comum isso. A gente via produtores agrícolas destruindo alimentos, porque o preço não compensava, as políticas de preço não compensavam, então destruía esses alimentos. E filmando, a gente via, saía nos jornais, produtores de tal produto, tomate, leite, destruindo porque não compensava. Aqui não é questão de estudarmos políticas econômicas, mas é simplesmente a questão de entender isso. Destruir, desperdiçar alimentos quando tem gente passando fome. Algo está muito profundamente equivocado nesse tipo de comportamento, né? Kardec segue comentando então aqui nas suas perguntas. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Isso é a nossa situação. Não há uma carência da terra. A terra não consegue produzir. Não é isso. É evidente que tem certos lugares que a gente não consegue extrair uma produção agrícola. Não vai conseguir plantar hoje na Antártida, no Círculo Polar Ártico.
Ainda não, né? Vai saber com as tecnologias que a gente tem se algum dia consegue, mas hoje tem áreas que não conseguem. Saara, aqui no Nordeste, né, no sertão nordestino, não tem áreas que não são produtivas para isso, mas outras são superabundantes. Então há o equilíbrio. Agora, essa distribuição, falta aqui, tem excesso aqui. Aqui tem menos, aqui tem mais. É justamente colocada para que o homem exerça, né, o seu juízo de equidade, para que o homem perceba a necessidade de dividir, de equilibrar. Mas isso funciona ao contrário, isso funciona como uma forma de acumulação, né? Porque a acumulação gera poder dinheiro, etc, etc. Agora, dentro desse meio, Kardec coloca, bom, mas há quem não tenha, mesmo no meio de abundância. A que se deve esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e mais frequentemente a eles mesmos. Buscar e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Às vezes acontece, e muito frequentemente, de a gente ter carência no meio da abundância. Por que isso acontece? Primeiro, pelo egoísmo, porque o homem ainda não compreendeu a falta de compreensão. O homem não compreendeu que dentre as necessidades que ele precisa desenvolver está a de promover a equidade, desenvolver a fraternidade, desenvolver a caridade, por meio da divisão, por meio da partilha. Então ele não consegue entender isso. Então falta ainda que haja abundância. Na nossa cidade aqui, precisa ir longe, tu não tem carência nenhuma, né? E no entanto a gente tem pessoas carentes, a gente tem pessoas com carência, num lugar em que não deveria acontecer isso, mas tem. Por quê? Porque muitos acumulam, e como a quantidade das coisas ela não é infinita, ela precisa ser sempre elaborada, sempre produzida, sempre trabalhada, de acordo com as necessidades, de acordo com o empenho de produzir-se. Quando um acumula, falta para o outro. Isso é uma lei, é uma questão matemática. Se há um acúmulo, há falta. Não dá para acumular aqui e o outro também acumula. Então, há falta. E segundo, a improvidência dos próprios homens. Aquele que está numa situação de carência, ele está se movendo de modo a superar esse problema, esse benefício, de modo a arranjar meios para resolver esse problema individualmente considerado. Entende? A gente reclama, a pessoa se lastima da situação em que está, sim. Mas ela está efetivamente fazendo algo concreto para sair dessa situação. Porque não deixa de ser uma prova, nascer na carência, viver uma vida de carência, não deixa de ser uma prova. E toda prova tem um fim útil para o indivíduo. Não existe prova feita para fazer o indivíduo sofrer. Toda prova é pedagógica, toda prova tem uma finalidade de progresso, é para o bem do espírito, para ele desenvolver seus potenciais, para ele desenvolver suas capacidades. Então, quem está numa situação de carência está sendo convocado, está sendo chamado a exercitar sua inteligência para desenvolver meios para sair dessa situação, para se colocar numa situação melhor. Está fazendo isso? De repente não está. Muitos não estão. Muitos não estão porque também a forma como essa sociedade nossa vem se desenvolvendo, vem se organizando, ela está bem complicada. Então, a questão exige a compreensão coletiva e a compreensão individual. Só conjugando essas duas vertentes é que a gente consegue encontrar um meio prático de solucionar, de equacionar esse problema. Mas aí Kardec vai além, questão 708. Não há situações em que os meios de subsistência
não dependem absolutamente da vontade do homem, e onde a privação do necessário mais imperioso é uma consequência das circunstâncias. Então, para entender essa questão, na primeira anterior, ele fala, olha, em meios onde há abundância, tem gente que tem carência. Tem. Qual que é a razão disso? Aí os Espíritos então dá a primeira explicação. Aí ele vem nessa pergunta e fala assim, mas não há situações em que essa carência independe da vontade do homem? Ou seja, ela é uma imposição das circunstâncias. Tá? Não é uma questão de vontade ou de esforço do indivíduo, é uma questão impositiva das circunstâncias. Existe esse tipo de situação? Os Espíritos respondem, uma resposta interessante essa daqui. Essa é uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus. Se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade, se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Então, apesar de tudo que os Espíritos foram colocando acerca da capacidade plena do planeta de prover as necessidades básicas e necessárias de qualquer indivíduo reencarnado aqui no planeta, qualquer ser humano reencarnado, e que esse desequilíbrio na partição desses bens decorre do egoísmo do homem, pela falta de compreensão do papel e da finalidade desses bens, e do seu próprio papel dentro da construção de uma sociedade mais justa e dentro da edificação do seu próprio espírito, o papel da reencarnação básica, que é o progresso do espírito. Ainda haveria sim meios, circunstâncias em que o homem estaria numa situação de verdadeira submissão a essas circunstâncias, mesmo diante de tirando esses problemas, ainda assim ele poderia enfrentar uma situação de carência superior às suas forças para sair dela. Ainda, como eles colocaram aqui, mesmo que isso, situações em que sua inteligência não consegue prover naquele momento o meio de sair, de encontrar uma saída ou um contorno do problema. Às vezes tem isso. Isso a gente encontra também. A situação realmente é uma situação em que a pessoa ela tende a passar por aquela. Aí a gente consegue visualizar com clareza o que é uma expiação, o que é uma prova, efetivamente falando, né, do espírito. É uma situação superior às forças dela, às forças de momento dela. Porque não é aquilo, aí é uma situação em que não é a inteligência que ela precisa desenvolver para buscar meios para se escapar daquela situação, não é isso. Ela está ali para desenvolver a resignação, para desenvolver a paciência. São outras características que ela precisa trabalhar. E aí ela está colocada numa situação em que ela se subjuga, ela não tem forças por si só para sair daquilo. E aqui os Espíritos falam para Kardec, então aqui o ponto de desenvolvimento é a resignação. Ela deve compreender isso e resignar-se por entender que ela está passando por um momento específico. Aí a questão que se desenvolve é nesse momento específico que o indivíduo está passando por uma necessidade da sua própria constituição, da sua própria compreensão. Isso desonera os outros de atuar para aliviar esse sofrimento. Eu já vi conversa com pessoas que tinham uma linha de raciocínio assim. A pessoa está passando por uma prova. Ninguém nasce na situação em que está por acaso. Cada um nasce com um papel, com uma finalidade, com uma necessidade. E ela está exatamente no meio que ela precisa estar para solucionar aqui. A pessoa nasceu numa situação de carência extrema, ela está passando por uma prova. Se é uma prova, uma necessidade que ela tem, eu não vou interferir nisso. Isso eu já vi aqui. Esse tipo de debate já teve, entende? Que é uma forma de entender. É uma prova.
A pessoa está passando por aqui, ela nasceu com aquela necessidade. Deixa ela passar por aquilo, é dela, eu tenho a minha, cada um tem a sua, cada um no seu quadrado, entende? Então essa é a questão. Isso desonera aos demais de fazer a prol desse alívio? É obrigação de fazer. Então. Porque é o seguinte, o progresso é individual, o progresso do espírito é individual, a gente constrói o nosso progresso. Até aí, cada um constrói o seu. Ninguém vai crescer por uma interferência divina. Chega a falar, você, Carla, eu vou e te dá joga um pó de pipi assim, puf, a pessoa evolui. Se tornou um espírito evoluído. Não, cada um de nós constrói. Entende? E cada um de nós emprega um certo empenho nisso. Por isso que a gente vê espíritos que estão já com um progresso bem desenvolvido, né, moralmente, estruturados, e outros que ainda estão começando. Cada um tem o seu foco de atenção, cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, isso vai de cada um. Mas, se essa obra fosse estritamente individual, no sentido de só eu trabalho, só eu participo, então cada um de nós nasceria em um mundo, sozinho. Você nasce aqui em Marte, só você em Marte. Você nasce em Júpiter, só você. O universo tem mundo para todo mundo. O universo infinito. Universos infinitos tem, dá para colocar um em cada um. Bem assim, tipo, siga seu caminho, né? Se vira lá sozinho. Não é assim, a gente nasce em sociedade. Por que a gente nasce em sociedade? É por acaso? É para a gente fazer passeata, para a gente fazer. Não tem uma finalidade mais profunda. Porque uma das leis morais é a lei de solidariedade. O progresso é individual, a gente se esforça para construir, porém é baseado no quê? Na lei de amor, justiça e caridade. É a 10ª lei moral que Kardec estuda aqui, que vai ser estudada mais para frente. E a prática da caridade como base do progresso não acontece sozinha. Não dá para ser caridoso só comigo. Eu me tranco na minha casa, eu vou praticar caridade comigo. Não funciona. É porque a gente nem entenderia o que seria praticar caridade conosco. Eu vou ficar assistindo TV e comendo Doritos. É uma caridade, porque eu gosto de Doritos. Não é. Vai dar problema de fígado, vai dar gordura, peso. Aí depois tem que ficar fazendo regime. Não é legal. Agora, nós vivemos em sociedade. E a lei da solidariedade é interessante porque ela atua justamente nesse sentido. Aquele que tem um grão a mais, ele se vincula à necessidade de ter um grão a menos. Entende? Para proporcionar equilíbrio. Então a gente está aqui, e mesmo tendo pessoas que por conta de suas necessidades extrínsecas, intrínsecas, suas questões morais, suas carências morais, precisam às vezes estar vivendo situações de completa subjugação das circunstâncias, ainda assim, aqueles que estão em volta, que têm um grão a mais, eles estão vinculados a auxiliares que têm um grão a menos. Não é porque alguns estão numa situação que aparentemente é incorrigível, a pessoa não consegue sair, ela não tem meios para isso. E de fato tem gente que não tem capacidade. Às vezes, se você proporciona, vou arranjar um trabalho para você fazer, mas ela tem limitações, ela não consegue entender fazer algo assim. E ela está sempre ficando para trás. Você pensa, mas por que dá tudo errado? Por que ela não consegue sair desse buraco? Porque aqui tem uma necessidade específica para aquele espírito. Tem de entender isso para ele.
Mas ao mesmo tempo, quem está em volta também tem que entender. Se ele tem essa situação essa necessidade para viver, vocês também têm a necessidade de proporcionar-lhe os meios mínimos para que ele subsista, para que ele possa concretizar nessa existência esse aprendizado. Então, não desonera ninguém. Ninguém está desobrigado por entender isso. Não, é uma prova dele, então ele precisa passar por essa prova. Precisa. Mas para que ele passe por essa prova, a gente tem que dar os meios para que ele possa, básicos para que ele possa ter essa prova. E aí isso compete a nós. Se ele não consegue, a gente tem que ajudar. Mas a prova é de cada um, sim. A prova é de cada um. Mas é justamente esse fundamento. Para que ele consiga atravessar essa prova, ele precisa ter os meios mínimos. Se ele não consegue prover esses meios, a gente precisa auxiliar nesse ponto. Então, a partir daí, a nossa obrigação, ela permanece. Até porque, aqui está mais para frente, tem uma questão 930, vai levar ainda alguns domingos para chegar lá, mas só para já, ela está linkada, né? Não existe tema solto aqui no Livro dos Espíritos. Entende? Aí a questão fala justamente disso, das questões, as diferenças que a gente encontra na organização da sociedade. Tem pessoas que têm mais capacidade para arranjar meios de subsistência, outras não têm, outras não conseguem por uma conta de gradação social, enfim, a questão é essa. E as diferenças que decorrem disso, o Kardec aborda isso nessa questão e a resposta é muito direta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ponto. A ideia é essa. Entende? Ainda que o indivíduo não consiga prover por si só os meios necessários para a sua preservação, aos demais cabe ajuda, cabe auxiliar. Porque a lei é essa. A base de tudo é essa. Aí a gente consegue também enxergar na prática o que Jesus quis dizer quando estava ali conversando com os fariseus e tudo mais, e falou das leis de Deus e de todas as leis e tudo se resume. E aí Jesus fala, tudo se resume em duas leis. Quando a gente lê a parábola, a gente vê algo ali, você vê o texto, né, a passagem, legal, amar a Deus, amar o próximo. Resumo de tudo está aqui. Nessas circunstâncias a gente consegue entender na prática o que significa isso. Porque aí a gente é forçado a sair do nosso umbigo para ir olhar o outro por uma necessidade. É preciso que haja isso. Senão as coisas vão continuar em desequilíbrio. E o desequilíbrio a gente já está vivendo. O desequilíbrio a gente já está vencendo. As consequências do desequilíbrio também vem junto. Então a gente já está vendo. É mais um estímulo. O desequilíbrio a gente já vê o que resulta. Parta para o outro lado da moeda. Aí no final são duas outras questões, 709 e 710, para encerrar o tema, que são questões mais simples, né? Na 709, Kardec pergunta das pessoas que, como diz aqui, pessoas em situações críticas se viram obrigadas a sacrificar os semelhantes para matar a fome. Quem faz isso comete um crime. Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhes dá. Em 72 caiu um avião nos Andes, no Chile. Né? Tinha uma equipe, acho que não lembro, era uma equipe de esporte, não lembro se era futebol ou de hockey. Aí caiu e ficou perdida, porque na época não tinha GPS, né? Não tinha o sistema de localização. O avião caiu, não sabia se onde, até acharem levou um tempo, dias até localizarem o avião. E alguns sobreviveram, outros morreram. Né? E dentre os que sobreviveram, eles sobreviveram porque eles comeram a carne dos corpos daqueles que tinham morrido. Não tinha meios para sobreviver. Né? E isso foi, na época, uma coisa assim, quando acharam, né? Foi um bom tempo até conseguirem localizar no meio dos Andes, né, os restos do avião e aqueles sobreviventes. E eles tivemos que fazer isso, sobreviver, precisamos consumir, porque senão morria todo mundo. Mas ali tudo bem, tinha um atenuante, as pessoas tinham morrido no avião, né? Desastre.
Mas aqui está falando, bom, e se você está numa situação em que não há, e de repente pensa, bom, vamos tirar a sorte, né? Ou vamos, os mais velhos primeiro, né? Porque já viveram, enfim, um processo de escolha para poder saciar essa necessidade. Mas precisa, senão morre todo mundo. Então, aí os Espíritos falam aqui, com muita paciência, inclusive. Já respondi, né? Ao dizer que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com abnegação e coragem. Quer dizer, essa história fala assim, não, ó, é pelo bem comum, a gente sacrificar um pelo sobra. Não, você está fugindo. Aí eles completam, há homicídio e crime de lesa natureza, que deve ser duplamente punido. Interessante isso aqui, porque aí você tira algumas coisas que a gente consegue extrair disso daqui. A lei de conservação, então, ela não é absoluta. Afinal de contas, se estão numa situação, um barco, um náufrago, fundou, sobrou no bote ali 5 pessoas. E não tem o que comer, porque não tem linha para pescar, não tem meio. Vai morrer todo mundo de fome. Se a gente pega aqui e fala, ó, vamos pegar um aqui, vai ser o nosso herói, vai ser sacrificado. E os 4 sobrevivem, pelo menos se mantêm com chance de. Nessa circunstância, então, a lei de conservação ela não autorizaria isso? Fazer essa escolha, ela não é absoluta? Não é. Isso é interessante. É isso que é legal de estudar Kardec. Você pega as nuances das respostas, que elas são muito profundas. Não é uma lei absoluta nesse sentido. Entende? Ela tem um limite. E o limite é o bem-estar do próximo. Então a lei não permite que você, para saciar a sua conservação, faça mal a alguém. Você tem um bem da coletividade, não. Não há coletividade sem o indivíduo. Nesse ponto, os judeus eram muito sábios quando eles colocaram no Talmud: quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Porque é uma relação que você não consegue dissociar. Não tem coletividade se você não olhar o indivíduo. Não, está errado. Está errado. Então morreremos todos de fome no bote? Se for preciso, sim. E qual que é o problema disso? Por que a gente fica tão assim, né? Vai morrer. Por que tem medo de morrer? Pelo medo de morrer. Mas o Espiritismo ensina que o Espírito é imortal. Não tem morte. Então não tem razão de ser essa preocupação. Aí você fala, bom, então seja o que Deus quiser. Vai que de repente pula um peixe e cai dentro do barco, vai saber. É verdade. Ou que nem aconteceu no Velho Testamento, choveu maná do céu. Tem gente que entende isso literalmente, né? Vai que foi também, né? Caiu um pão na cabeça. Mas a questão é essa. A lei da conservação tem um limite, que é no bem do próximo. Eu não vou prejudicar o próximo para satisfazer isso. Aí você já foge dali. Aí você já não está agindo mais no espírito da lei da conservação. Aí já é o espírito da lei do egoísmo. É diferente. E a última questão fala dos mundos mais elevados. Nos mundos onde a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, tem. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais para vossos estômagos grosseiros. Da mesma maneira, eles não poderiam comer os seus. É uma questão de depuração da matéria. Porque a matéria evolui junto com o progresso. Toda a obra de Deus evolui. A matéria também. Ela se manifesta de formas mais etéreas, mais quintessenciais. Então aqui a gente precisa de coisas mais rudes, grosseiras. Uma costela, uma picanha, carne. Precisa. E em mundos mais elevados? Precisa mais. Porque a depuração da matéria reflete na constituição do organismo. Você precisa mais disso. Entende? A função alimentar é compreendida de uma forma mais profunda. Entende? Como exatamente nos estritos sentidos do
princípio da conservação. Eu me alimento para me conservar e não para ter prazer, a glutonice, né? O gourmet, a coisa de saborear, né? Não, eu alimento para me conservar, para trabalhar, para ser útil. Então a própria compreensão é diferente. O que come-se lá, a gente não conseguiria sobreviver com isso. Da mesma forma, se der uma costela lá nos mundos mais elevados, eles não vão saber o que fazer com aquilo. Quem assistiu o Nosso Lar, que leu o livro, né? André Luiz recebe aquelas sopa de flores, né, de pétalas. Mas é isso, né, que eu vou comer, né? Tipo, é o que tem para comer, sim, é o que tem para comer, né? É o que precisa, o que passa do que precisa, como Kardec, os Espíritos falaram para Kardec. O que passa do necessário é supérfluo, não é útil. O que é útil é necessário. Então, é um capítulo muito interessante, um tema muito bacana de estudar. Recomendo a vocês que peguem o Livro dos Espíritos, dê uma folhada para fazer isso para a nossa realidade, né? Para entender e para colocar em prática. Entender essa questão. Preciso conservar da melhor forma possível, para aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, encarnados num momento tão interessante da história desse planeta. Então agradeço a paciência de vocês, vocês tenham todos um ótimo domingo, que Deus nos abençoe a todos. Então a gente vai levando o nosso pensamento, buscando com muita alegria todos esses irmãos espirituais que de alguma forma participam desse nosso processo de evolução e de crescimento espiritual. E aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, aos mentores dessa reunião, agradecemos profundamente, com muita alegria, com muito reconhecimento, por mais essa oportunidade de reunião, de estudo que nos foi concedido, por esse ambiente preparado para nos receber e para estimular as nossas compreensões, para estimular as nossas percepções na compreensão das lições do nosso Mestre Jesus Cristo, do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado por mais essa manhã produtiva de alegria, de estudo e de reflexões. E levando o pensamento mais alto, a gente busca aquele que é a razão pela qual estamos aqui reunidos hoje. Aquele que veio pessoalmente nos exemplificar esse Evangelho de luz e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol, nos mostrando o caminho e infundindo força, infundindo confiança, serenidade e fé, para prosseguir na jornada mesmo diante dos tropeços que o mundo oferece, mesmo diante das dificuldades que a reencarnação nos proporciona. E com o coração e a mente em Ti, ao nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, a gente agradece profundamente. Muito obrigado, Jesus, por todo o seu amor, por toda a sua paciência, por toda a sua paz e misericórdia com a qual nos envolve. E rogamos a Ti que suas bênçãos aqueçam a todos os corações aqui presentes hoje, que cada um de nós possa retornar aos nossos lares, às nossas origens, pleno da certeza de viver o seu Evangelho como opção certa, opção correta de vida. Que a gente se aqueça no propósito de não só guardar seus ensinamentos na mente, mas fazê-los guias de nossos atos, palavras e pensamentos. E que assim, pelo nosso exemplo, a gente possa, dentro da nossa limitação, funcionar como cartas vivas do seu Evangelho, auxiliando na difusão, na transmissão e na exemplificação de seus ensinamentos. E dar o nosso pequeno contributo para transformar essa família humana ainda tão carente de despertar para as realidades do Espírito, e uma família cada vez mais integrada nos mais profundos laços de harmonia, de fraternidade e de paz emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.